aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Yumi e caramba, tem muito tempo que eu não gravo um vídeo. Pois é, várias coisas aconteceram e eu tô bem sem tempo, mas fazer o quê? É isso aí. E o que eu vim comentar hoje, Devil May Cry da Netflix. Bem, pelo título vocês já imaginam, né? Enfim, garanto que vocês vieram justamente por causa disso. Mas enfim, infelizmente Devil May Cry da Netflix é outro Lixovania, que nem o Castlevania. Só que aqui é o Lixo May Cry, o Devil May Cry, né? Na tradução seria o demônio vai chorar, né? Mas aqui quem vai chorar é os fãs. Com certeza os fãs devem estar chorando pra caramba. Olha, é complicado. Tipo, eu tinha muito tempo que eu joguei Devil May Cry, não vou mentir não. Não sou aquela pessoa que tipo joga e depois quiser e libera tudo, fica rejogando muitas vezes depois disso. Depois que eu liberei tudo que eu tinha pra liberar quando eu joguei, nunca mais eu zerei de novo Devil May Cry, os que eu joguei. Mas isso não é o ponto. Enfim, eu não voltei a jogar. E também não voltei a assistir o anime antigo depois que eu zerei ou depois que eu vi assistir. Eu revi uns pedaços assim do anime antigo no YouTube por coincidência, porque foi recomendado, porque eu tava olhando os trailers novos da Netflix que tava lançando, né, pra ver, mas enfim, o ponto é que eu não revi nada disso por completo antes de ver o da Netflix, porque eu queria experienciar por conta própria e sem ter aquela memória fresca da coisa antiga, clássica, do original na minha cabeça. Apesar que eu vi uns vídeos de timeline, de história do negócio completo. Não sei se foi antes ou depois de ver o anime. Mas enfim, isso não importa. O ponto é que eu não revi nada por conta própria, eu mesmo jogando ou assistindo, depois de eu ter visto uma vez, pra ver aqui. Aí beleza, eu assisti. Aí vou direto ao ponto, né? Vamos lá. Você quer saber, nossa, vale a pena? Se você for muito fã, aquele fã que tipo assim se incomoda com qualquer mudançazinha, não vai assistir. Porque teve mudança pra caramba. Pra começar, é uma história original, não adapta nenhum jogo, não adapta nenhum jogo, não adapta nenhuma novel, nenhum mangá. É uma merda totalmente original. Nossa, mas é tão ruim assim? Em questão de história, sim. Detesto ter que falar isso, mas é horroroso. É muito podre mesmo, é muito ruim. Aquele diretor Adrian Shankar, sei lá como eu esqueci o nome dele, mas é muito ruim. É terrível. Muito ruim. É complicado. Que aí chega num ponto que ele não adapta nada. Aí eu pensei, quando eu tava assistindo, tipo, o primeiro episódio não foi tão horroroso. Eu poderia dizer assim, talvez por ter o maior tempo de tela do Dante e por ter as cenas de ação da hora, mostrando que ele é muito superior em combate e força do que os humanos normal. Exceto contra o Enda Leite. Mas depois eu comento sobre ele. Vou falar sobre o anime em si. A animação em si. Não é anime, porque é uma coisa. Anime é considerado quando é uma adaptação. Vamos falar em termos simples. Quando é uma adaptação feita por um estúdio japonês. Vamos deixar assim que fica mais simples. Quando é uma animação ocidental, é um cartoon. Uma animação. Ou uma série animada. Só. Pronto. Devil May Cry da Netflix é uma série animada. Pronto. Não é anime. Enfim. O ponto o primeiro episódio não é ruim. O episódio contando o passado do coelho não é tão ruim assim também. Na minha opinião, assim, tipo, a construção dele é interessante. Como eu disse, a história em si que é ruim. Mas tem lá tipo, se tu for aquele, como é que eu posso dizer? Aquele cara treinado pra caçar uma trufa, alguma coisa boa lá, colher aquelas pepitas de ouro lá no meio do cascar, lá no meio da... Não queria falar merda, mas é bem por aí. No meio lá daquela sujeira toda, lá você consegue achar uma joia lá no meio daquela montoeiro de terra lá, de pedra, etc. Enfim, se tudo for treinado, tu consegue pescar algumas coisas que prestam no meio disso aí. Mas vai lá, mais ou menos.
não é lá grande coisa não, viu? Vou te falar, viu? É complicado, sim, é bem complicadinho, viu? Tipo, aí como eu disse, né? Tem esses 2 episódios, eu acho que foi os que eu achei mais interessante. Até porque os episódios do Coelho em si, o Coelho não é um vilão horroroso. Eu poderia dizer, tipo, pra um vilão original, se a gente for comparar com os de Castlevania, olha, tipo, não que a barra fosse muito alta, né? Porque não é. A barra não é muito alta, não, viu? A barra, eu acho que a barra tá, em vez de tá... peraí, a câmera tá pra cá, né? Em vez da barra tá aqui, a barra lá do Castlevania tá lá. Eu poderia colocá-la no meu pé, mas como a câmera não vai pegar, tá aqui embaixo. Então, pra passar, vamos colocar que aqui é o mais baixo que tá, né? O 0, né? E aqui seria o 100, né? Pra passar ela, só precisava de um tiquinho, ó. E passou, pronto. Foi isso. Tipo, ele não é horroroso, sinceramente, ele é até bem legalzinho. Tipo, quando ele tá em tela, ele é um vilão até da horazinho. E como eu disse, como um vilão original, ele é legal. Tipo, original entre aspas, né? Muitas aspas. Por quê? Porque ele é um vilão do mangá. Tipo, só que o do mangá não aprofunda a verdadeira identidade dele e, tipo, ele acaba sem ter um final no mangá. Ele é um vilão lá, tem o negócio da Alice lá, que não foi abordada nesse anime, não tem nada a ver, tipo, entre aspas também, né? Porque, tipo, o cara que é o coelho é um humano. Foda-se, vou dar spoiler, tô nem rasgando. Enfim, ele é um humano que teve vários negócios, mas ele era muito fã do Alice in Wonderland. E ele gostava do coelho também, enfim, ele achava que os portal pro inferno lá era algo para um mundo tipo do Alice nos Países da Maravilha, descobre que é o inferno, enfim, aí tem uns refugiados lá, isso, refugiado demônio, eu vou chegar nessa parte também. Tem várias coisas, eu acho que o vídeo vai ficar grande. Foda-se, dane-se também, não tem jeito, porque é tanta coisa pra falar disso aqui, enfim. O ponto é que não tem nada a ver com o coelho do original, que era realmente um demônio até onde a gente viu no mangá, né? Ele tinha sequestrado uma criança lá, a Alice, né? E o Dante tinha sido contratado para resgatar essa menina. E a menina tava meio que enfeitiçada lá por outros demônios. Enfim, tem todo negócio. Mas não vou abordar, tem que voltar pro ponto aqui. Enfim, como eu disse, o coelho não é lá um vilão tão ruim. Até ele tirar a máscara. Ele tirou a máscara e virou uma merda. Até lá ele tava ruim, ele tinha presença. Só que aí vamos agora pro negócio. Como eu disse, os pontos positivos. Eu poderia dizer a ação quando ela não é 3D. Quando ela é 2D, a ação é muito boa, ela é muito movimentada, diferente do anime clássico, que não era tão movimentado. A animação 2D é muito boa, principalmente do primeiro episódio, quando ele está lutando contra os mercenários. Aquela parte é muito boa, muito bem animada. Agora, quando passa pro 3D, é um cocô. É muito ruim, horroroso, não presta. Beleza, ponto positivo, ponto negativo na mesma coisa praticamente, né? Que foi o que eu citei a animação. O vilão, coelho, quando ele está como coelho, não é tão ruim. Na verdade, eu até gostei dele como um vilão original. Ele é, como eu disse, ele é bem melhor do que os que apareceu, por exemplo, do Castlevania Noturno ou Castlevania Nocturne, como você preferir. Imagino que você deve ter visto o Noturno, se você viu dublado. Enfim. Pra mim foi bem melhor do que aquela Drauvel lá, que eu assisti Castlevania, não vou mentir. E enfim, até aí, legal, o vilão não é ruim. O passado do coelho, se você for ignorar todo aquele negócio daquele milhares de demônios bonzinhos, que é o que eu ia chegar agora, que ele encontra lá. Se você conseguir ignorar o fato de ser milhares de demônios bonzinhos, você consegue... como é que eu posso dizer, gostar do passado dele, o personagem em si é legal e tal, você conseguir. Por que eu falo isso? Porque no jogo, até no anime antigo, tem demônios bons, assim, mas tipo, é algo raro, tipo nos jogos, por exemplo, os únicos que a gente vê, tipo, é o Dante, o Nero, que tipo, no começo nem é bom, e até no final, no último, ele é um cara que ele é meio demônio, eu poderia dizer demônio puro. Sem conta, vamos tirar o Dante e o Nero, o Dante e o Virgil, né, que é o irmão dele, e nem contar o Nero, porque o Nero ele foi bonzinho desde quando ele apareceu, né.
Mas vamos contar o Nero e o Dante. Agora eu misturei os dois. O Virgil e o Dante. Sem contar os dois, que é meio demônio. E tipo, o Virgil no final, no 5, ele meio que se torna razoavelmente bom. Depois de ele ter massacrado uma cidade inteira. Enfim. Em busca do poder, né? Mas vamos lá. Vamos colocar a atriz que foi feita pelo Mundus, né? Querendo matar o Dante, né? E controlar ela usando. Pra quem não sabe, né? A atriz é aquela loira, né? É uma demônio, foi criada pelo Mundus. E ela tem a aparência o quê? Da mãe do Dante. Pra quê? Pra causar essa emoção nele mesmo. Tipo, de relembrar a mãe nela. E fazer ele se importar com ela, né? Indiretamente e diretamente, é claro. Obviamente, né? Enfim, o ponto é que tem poucos. A gente pode colocar a Trish. Tem um demônio bonzinho também que aparece tipo no episódio do anime, que é o cara lá com cabelo preto que apaixona por uma humana e o pai dela contrata o Dante pra matar ele porque ela tá sendo enganada por um demônio mau, mas depois a gente vê que na verdade ele não é bom, que ele não é ruim, e o Dante acaba ajudando eles, né, a ficarem juntos. É legal, eu gosto. O anime antigo, ele é... Eu vou comentar sobre isso depois, se eu não esquecer. Mas se você quer saber se o antigo é melhor que o novo, em questão de história, sim. Em questão de animação, de ação, por exemplo, movimentação, de combate, não. Porque o antigo é muito parado. Cada episódio praticamente é o Dante resolvendo um caos, como se fosse de investigação. No finalzinho, uma luta que o Dante resolve, tipo, em 3 movimentos, porque o cara é muito overpower. E ele tem 2 Desert Eagle, que as 2 pistolas dele parecem 2 Desert Eagle com dano de explosão. Eu não tô brincando que ele mata tudo com essas armas, é tudo mesmo. Cara, no jogo essas armas não é tão bravas assim. Eu tive até um comentário que eu já escutei de alguém, não sei se foi no YouTube ou se foi em alguém vendo a gameplay de alguém, não sei, jogando Devil May Cry, que tipo, eu não lembro se é o do jogo 2, eu não sei, eu não sei se é do jogo 2 ou do 1, que tipo, tinha um lugar que você conseguia ficar usando essas armas pra matar tudo. Que ela matar pra... Aí realmente parece, nesse ponto. Enfim, e o Dante aqui, ele é bem mais cara fechada, ele não é tão, como é que eu posso dizer, expressivo, emotivo como o do Devil May Cry 3, por exemplo, que tem uma discrepância meio... Mas tipo, tem a cronologia, a gente vai chegar lá, aí talvez faz sentido. Mas o ponto é, eu já tô em 13 minutos de vídeo praticamente, 12 minutos e 59, 3 minutos agora. Enfim, o ponto é, se você quer saber, em quesito de história, o anime clássico, ele é melhor, de plot. Nada maravilhoso, mas é melhor em questão de história. Em questão de ação, não. O novo é melhor em questão de ação. Exceto as partes 3D que é horrorosa. Enfim, voltando ao ponto, eu acho que eu até esqueci, né? Voltando para os episódios, né? Tipo, o episódio 1 foi o que eu mais gostei. Depois tem um episódio, tipo, do coelho, do passado dele. A parte do coelho, não a parte da Lady. A parte da Lady... Dá pra levar também, não é tão ruim, até porque o episódio ele é menor, tem 20 minutos só. Menos de 20, se for contar abertura e encerramento. Então dá pra descer fácil. E eu acho legal, tipo... Aí o que eu tava falando era dos demônios, né? Lembrei. Então, essa parte dos demônios são poucos que são bonzinhos. Tipo, são poucos, são raros. Tipo, o Sparda foi um caso raro, que ele viu que o massacre do Mundus lá e dos demônios lá era algo errado. Por isso que ele resolveu tomar o lado dos humanos. E quando ele fechou o portal, depois ele encontrou a mãe, mas isso é a mãe do Dante e do Virgil e etc. E foi bem depois de ele já ter acabado com a guerra entre os demônios, separado dos 2 mundos, né? Selado o mundo dos demônios, enfim. E acabado com o Mundus, né? Então, tipo, acabado entre aspas porque não morreu, né? Mas enfim, o ponto é que são poucos. E nessa nova animação, são raros de encontrar. Então, tipo assim, nessa nova animação, não são poucos, não são raros os bonzinhos. São milhares. São muitos, mas muitos mesmo. Tipo, muito. É tipo refugiado. Parece refugiado da Síria ou de algum outro país querendo entrar, tipo, na América. Não muito ironicamente.
o Dante aqui tá onde? Na América, nos Estados Unidos, e o vice-presidente comanda um esquadrão secreto. O vice-presidente dos Estados Unidos tem um esquadrão especial de caça-demônios super tecnológico. Vou chegar nisso também. Eu espero, se eu não esquecer. Mas, tipo, são muitos demônios. Tipo, esses demônios, eles é bonzinho porque são inofensivos. Eles são praticamente humanos. São, tipo, humanos que, por ficarem no lado do inferno, tipo, quando os dois mundos foi separado lá, as duas dimensões foi separado, eles ficou do lado dos demônios e eles desenvolveu pra virar. Eu já nem lembro mais se teve esses comentou, acho que meio que falou sobre isso, eu acho. Bem de leve, tipo, eles evoluíram pra virar demônio, enquanto os humanos que ficou do lado tipo, da Terra, onde que era mais a natureza do nosso mundo era mais propícia para nós viver melhor, então a gente desenvolveu para ser humano, e esse que ficou no inferno teve pretensão para evoluir do Homem sapiens para demônios lá, por causa do terreno, vamos dizer assim. Aí eles viram demônio por causa do ambiente. Acho que era tipo isso. Isso já é uma merda, mas a gente poderia ignorar isso. Eu falo que poderia ignorar, eu vou chegar nesse ponto também. Mas enfim, o ponto é que são muito refugiados. Aí, tipo, os demônios que é frágil, pequeno, e eles têm família, e são inocentes, e são bonzinhos e tal. É esse que ele encontra, e por isso que ele vira mal. Porque a Lady, mais pra frente, ela encontra eles quando ele tava levando. Eles descobrem um jeito de encontrar portal e levar os demônio fraquinho para o mundo humano. E um dia, né, em uma dessas buscas, um demônio grandão vai atrás deles, dos demônios fraquinhos com ele, correndo com o coelho, né, enquanto ele ainda era humano. E a Lady encontra um dia esses demônios e massacra eles tudo. Por engano lá. Por engano, caramba. Ela não quis escutar eles, e quando viu o demônio malvado lá saindo do portal, ela já ficou doida e saiu metendo bala em todo mundo, e pronto, tá com a granada lá, explode todo mundo. E por causa disso o coelho fica puto e doido e fala que agora quer fuder os humanos tudo também. O que é plausível no contexto dele, entre aspas, né? Porque ele sempre foi ignorado e abandonado. Tem isso também, que ele nunca foi aceito por ninguém. Quem aceitou ele foi os demônios fracos. Por isso ele simpatizou mais com eles e enviou eles como a família deles, enquanto os humanos sempre abusavam dele fisicamente, né? E verbalmente. Enfim, ele era um coitado e encontrou refúgio nos demônios fraquinhos que ajudou ele. Enfim. E acho que os pontos positivos acabam aqui. A trilha sonora, tem gente que vai falar que não gosta. Eu até gosto do Last Resort, Rise Against, do Papa Roach, do Leaping Beast, que posso estar falando os nomes errados, provavelmente. Não sou tão fã, mas eu gosto dessas músicas que eles usaram, da Evanescence não é tão ruim. E no final, no encerramento, tem a música do Devil May Cry 3, que é aquela que tem lá na intro do Devil May Cry 3, e quando o Dante e o Virgil tá lutando. Que é aquela música lá do Devil May Cry, se eu não estou enganado, que é o nome dela também. Eu posso estar enganado, posso, mas eu acho que é isso. Mas não chega na parte do rock pesadão, só chega naquela parte que a mulher tá fazendo o coro, né? Que é legal, é uma parte que eu gosto da música. Mas só fica nessa parte, no encerramento. Eu acho que é o mais perto de trilha sonora do jogo clássico. As trilhas sonoras de rock eu não acho que é tão ruim, porque tipo, Dante mostra que ele gosta de rock. Então, eu não acho que é tão ruim assim ter usado música que existe pra isso. Isso é passável. Pra mim não incomoda. E como eu disse, os episódios melhor foi esses dois. Não é tão ruim. Tem várias coisas que não faz sentido pra mim. Eu poderia dizer inconsistência que eu vou lembrar agora pra depois eu meter o pau no resto das coisas que é ruim. Tipo, cara, quando o coelho precisava do sangue do Nero e do Dante, mais os dois amuletos e mais a espada de Esparda. E os dois amuletos de Esparda, o amuleto do Virgil e o amuleto do Dante também, e a espada de Esparda. Eu já tinha tudo, menos o sangue do Dante. Aí ele leva ele pro inferno lá, abre um portal e vai mostrar o Dante como é que é o inferno. Aí o Dante começa a respirar o miasma de lá, que é o ar do inferno lá poluído, do Makai. Aí fala, Makai, por que eles falam Makai? Porque Makai, no japonês, é o inferno. Só que lá eles não falam inferno, eles falam Makai porque inferno em japonês é Makai, reino dos demônios, entendeu? Faz mais sentido? Entendeu? Por causa disso, que o Makai é o reino dos demônios, entendeu? Makai, e não reino, eles não traduziram esse termo. O que eu acho até razoavelmente, tanto faz, pra mim, sinceramente. Se você fosse me perguntar, eu acho que a melhor mudança que eles fizeram foi da dublagem no Bingo. E apesar de ele falar jackpot poucas vezes,
No trailer dublado, ele falava bingo quando ele dava o tiro e falava, em vez de falar jackpot. Ainda bem que na dublagem final eles mudaram isso. Detalhezinho um pouco. Mas enfim, o ponto é, ele só usava do sangue do Dante. O Dante, ele cai lá, ele já cai quase todo decrépito lá no chão. Tá conseguindo respirar, tá custando a mexer. E o coelho só precisava dar uma facada nele nessa hora. Mas não, ele quer convencer ele no diálogo. Pra quê? Se já no final ele já devia ter pensado, eu não vou conseguir convencer, deixa eu dar um corte nele aqui com a espada e já resolver esse problema, né? Mas não, ele ajuda o Dante a sair do portal e depois tenta convencer na palavra, e a Lady convence ele a não ser convencido pelo coelho, coisa que ele estava quase sendo convencido, só por chamar ele de idiota. Pra mim não faz sentido, o coelho não precisa ser alguém tão burro assim a ponto de deixar... o que eu posso dizer? Se deixar passar essa chance, pra depois ter que sofrer tanto pra conseguir, porque ele sofre, viu? Ele custa pegar o sangue do Dante depois. Era uma coisa fácil, ele era só dar uma espadada quando ele tava lá no Makai lá a primeira vez e tinha conseguido pegar o sangue dele fácil, mas ele não fez. Pra mim não faz sentido nenhum, pra mim é um furo de roteiro horroroso, além de vários outros. Tipo, igual eu disse no primeiro episódio, o Dante, ele é muito rápido, muito rápido. Ele é rápido o suficiente, tipo, quando ele está atirando lá, os mercenários estão atirando nele, ele desvia das balas como se ele tivesse a velocidade do Flash. Eu não tô de brincadeira. É realmente desse jeito. E depois que a Lady chega, ele perde essa super velocidade. E eu não tô brincando. Tipo, ele derrota todos os mercenários com super facilidade. Até um lá que parece ter umas próteses de robô mecânica lá, um grandão. E depois que a Lady aparece, o Dante perde essas habilidades sobre-humanas que ele tem, tudo. É sério, ele perde tudo. Pra mim não faz sentido nenhum, na minha opinião. Além, tipo, antes ele conseguia desviar de bala, depois ele não consegue desviar de um chute ou soco da Lady. Pra mim não faz sentido. Outra coisa, tipo, no começo eu achava que essa série ia ser tipo uma prequel. Quando eu comecei a assistir, eu até achei que seria. Mas a Lady já apareceu logo nessa animação, então eu já ficava pensando como é que ele vai encaixar isso aqui na lore do jogo. E no final eu tive a minha resposta. Não vai. Não vai. Não vai. Não vai. Não vai encaixar. Esse é o negócio. Então, tipo assim, no começo eu achei que eu conseguiria ignorar todos os problemas, porque eu pensei, não, ele tá fazendo uma história original pra ser uma prequel, pra depois seguir a lore dos jogos. E vai encaixar no Devil May Cry 3, que é o primeiro na cronologia, entendeu? Pensei assim, vai encaixar no primeiro aqui e vai, no primeiro da cronologia, que é o Devil May Cry 3, vai dar seguimento, né? Isso aqui vai servir como uma prequel original pra história. Mas encaixaram a Lady aqui e tal, isso não vai dar problema. Dá pra encaixar, tipo, dá pra falar que eles se encontraram lá, mas como agora o objetivo dela é se vingar do pai dela, os dois vai tretar e pronto, era uma coisa simples de resolver, na minha cabeça inocente, pensando que esse Ana Shankar maledito, tô tentando não xingar aqui, mas, foda-se, esse carnicento maldito aí, cretino aí, fez essa merda. Achei que ele ia fazer uma coisa tipo isso. Eu, no meu coração inocente de fã dos jogos e da obra original, pensei, não, vai dar certo. Esse filho da mãe disse que tava vendo os material original tudo e que era um fã grande pra caramba e que ia fazer o negócio dar certo. Vai o caralho. Esse arrombado de merda, não fez nada. Tudo original nessa cabeça de merda dele. Pegou, tipo, o fã, a única coisa que ele vai ter que migalhas de referência, que ele pegou referência de todos os jogos, coisas de todos os jogos, e saiu enfiando aqui, de todas as mídias. Tem o Enzo, tem a menina lá do Devil May Cry 1, a ruiva lá. Enfim, depois nós vamos comentar sobre essas referências e tal, mas, tipo, ele pegou um punhado de referência de vários jogos, várias mídias, e enfiou aqui, tipo, o coelho que eu disse, que era do mangá e tal. E pegou do Devil May Cry antigo também, aquela menina lá que ficava sempre tentando dar em cima do Dante, aquela dá mais em cima dele ainda descaradamente. Dá até o número pra ele só limpar a boca no negócio. E levando em conta que ela tinha beijado o papel, né? Vai que ele limpou, foi no lugar que ela beijou também, sei lá, né? Não deu pra ver. Enfim, e ainda limpou antes de comer, né? Até que faz sentido, mas vou olhar pra esse negócio, né? Vai que não era isso, né? Mas enfim. Tem aquela menina lá do Sandro, que sempre da lanchonete,
que sempre fazia Sunday pra ele lá. Aquela de cabelo vermelho. Era vermelho? Ou era laranja? Enfim, tem ela. E tem aquele cara loiro bombado que sempre ficava tentando competir com o Dante, porque gostava dessa garçonete, mas ela falava que gostava do Dante. Então, tipo assim, tem vários personagens das mídias original aqui, misturado, só como fanservice e tal. Tipo, tem vários negócios, mas é aquele negócio tipo assim, se você nunca viu as mídias original de nenhuma forma, tu não vai pescar essas referências, tu não vai ver isso. Por isso que eu disse, você tem que ter um cara treinado. Tem que ter, senão tu não vai ver. Tipo, como eu disse, tem aquela caçadora de demônios lá, Demon Hunter lá, de cabelo vermelho, que agora eu esqueci o nome. Porque tem muito tempo, gente. Nós vai ver isso na cronologia, porque eu salvei aqui. Mas, tipo... Não, pera, eu tenho imagem dela aqui. Pera. Cadê? Aqui, ó. Essa aqui é dos jogos. Entendeu? Tipo, é dos jogos. Então, é coisa que você vai pegando por referência. Esse aqui é o Devil May Cry do antigo, né? O Dante do anime antigo. Né? E muita gente ficou comparando ele com o Devil May Cry, o Dante novo, com o Nero. Porque ele é bem bobão, então lembra ele em personalidade, o que é ruim, né? Pra quem é fã do original, né? Não esquecendo o fato que o dublador em inglês também é o do Nero. Mas enfim, isso não importa. Importa pra alguns, pra mim tanto faz. Mas o ponto né? Voltando à história, né? Como eu disse, aí é tudo original. Não segue no jogo. E no final, o que eu achei que poderia dar uma consertada... aliás, né? O Dante tava falando da Danae. Tem hora que eu perco o fio da ninhada porque eu não tenho roteiro, gente. Então ignorem esse fato. Eu tô tentando lembrar tudo de cabeça. Então talvez uma hora eu comece a falar de uma coisa e acabe esquecendo porque o assunto desviou muito. O vídeo vai ficar grande, mas foda-se. Se você gosta, se tu vai assistir aí, concordar comigo ou não, tanto faz, deixa nos comentários aí. O ponto o Dante, depois que a Lady, ele só apanha. E a Lady daqui, como eu disse, ela só ia encontrar ele no jogo 1, né? No Devil May Cry 3, mas poderia consertar isso, como eu disse, fácil. Mas o ponto é que quando ela aparece na animação aqui e encontra o Dante, depois disso o Dante só vira um cachorro sarnento que só apanha dela toda hora. E ela manda e desmanda em todo mundo. Ela é super empoderada, forte. Eu poderia dizer que aquele negócio, o pessoal que vê, como é que é o pessoal fala aquilo lá mesmo? É lacração. Que vê lacração, negócio de woke, cultura woke. Negócio em tudo, eu consigo deixar isso passar. Eu não vou nem comentar que é ou não. Pra mim, eu deixo aí pra quem acha que é, comentar aí nos comentários. Eu não vou me abster, eu vou me abster desse ponto. Porque pra mim tanto faz, porque o ponto é que ela não é a Lady dos jogos e da mídia original. Não tô nem aí se é lacração, não tô nem aí se é cultura ou que não... Tô pouco me fudendo. Pra mim, ela... isso não é um ponto importante. O ponto importante é que ela não é a Lady dos jogos ou da mídia original de Devil May Cry. Ela é uma outra pessoa. Literalmente. Ela parece um adolescente que acabou de aprender a xingar, a falar palavrão. E ela xinga o tempo inteiro. Não é porque ela tá... não é aquela pessoa que tá brava e nervosa e sai mostrando isso com ações, como foi nos jogos. Tipo no Devil May Cry 3, quando ela tá brava lá, irritada, ela mostra com ação. E não xingando você lá, vai tomar vai, seu filha da... Enfim, ela sabe todos os palavrões de A a Z. E eu não tô zoando, ela xinga o tempo inteiro. Parece que a cada frase que ela sai da boca dela, sai um palavrão. Ela xinga pra caramba. Muito, mas muito mesmo. Como se fosse a coisa melhor. E quando eu assisti isso, tipo, eu tava em dúvida. Porque, tipo, tinha muito tempo que eu joguei Devil May Cry 3. E, tipo, é onde que ela tem mais tempo de tela. Aí eu fiquei com isso na cabeça. Será que naquela época ela xingava desse jeito? E eu não tô lembrado? Não é possível. Tipo, porque no anime antigo eu lembrava que não. Até porque ela tinha um pouco tempo de tela no anime antigo também. Mas eu lembro que ela não xingava desse jeito. Ela era uma pessoa bem mais calma e apática, que nem o Dante mesmo do anime. Os personagens do anime antigo, eles são mais apáticos. Eles são menos expressivos, assim, muito emocionados, ou brincalhões, ou irritados, ou empolgados, enfim, como o do jogo entende? Tem a cronologia, depois nós vamos entender, mas se eu não estou enganado, o anime antigo passa depois do Devil May Cry 3, então a gente vai encaixar isso lá. Mas o ponto é que aqui não, aqui ela xinga muito, o tempo inteiro, e ela manda em todo mundo, como se ela fosse mega ultra overpower, e como eu disse, ela dá um pau no Dante. O cara que tava desviando de bala igual o Flash,
super forte. Ele parou um soco daquele cara com um braço de ferro. Um braço de metal, não lembro se ele era um braço mecânico já. Eu só lembro que ele para o soco daquele cara com a mão. O cara regenera de bala. O cara regenera de um laser. O cara regenera de... Cara, na boa. E pior, ele é parado por arma de choque, o Dante. Ele é parado por uma injeção. Cara, você consegue ignorar várias coisas até certo ponto. Aí, quando eu lembro dessa parte do primeiro episódio e depois vem tudo que acontece, não faz sentido. Como eu disse, ele é muito raro. Ah, não, mas ele tá se segurando para não matar. Ué, ele também conseguiu se segurar para não matar os mercenários. Qual que é o problema de ele se segurar enquanto ele arrebenta a Lady também? Cara, no jogo, no Devil May Cry 3, que é o primeiro da cronologia, que é quando ele encontra a Lady, tem cinematic disso, você pode ver só a cinematic, você não precisa ver gameplay, você vê a cinematic do jogo. A Lady, quando vai tentar enfrentar, o Dante brinca com ela e faz ela de gato e sapato. Porque ele é muito, mas muito mais forte que ela, muito superior em combate, muito mais rápido, ele é muito superior em todos os aspectos. Cara, ela é uma humana normal. Claro que ela treinou fisicamente para ser muito forte, para carregar aquela bazuca com a porra de um machado na ponta lá. Claro que ela treinou muito para conseguir usar aquilo, para ficar forte. Mas mesmo assim, ela é uma humana. E o Dante, ele é um meio demônio com Devil Trigger muito forte. Mesmo aqui nessa época, ela ainda não... vamos dizer que nessa época aqui na animação Netflix, ele não tava com esse poder. Mas, tipo, depois ele tem. E antes mesmo disso, e como eu disse, ele é muito superior a ela. Ele enfrenta os outros mercenários e fica claro, não, mas ela tem uma power switch com jato na bota e por causa disso ela consegue acompanhar. Pode dar desculpa que for. Não faz sentido. O cara tava desviando de bala, velho. Ela não era tão rápida assim, não. Não nesse ponto. Tipo, dava pra ele simplesmente aparecer atrás dele, um tapão. Depois aparecia do outro, dava pra ela ficar jogando ping-pong com ela, se é que você me entende. Então não faz sentido. Ou vai dizer que ela teria supervisão e conseguiria conseguir acompanhar os movimentos e para desviar dos lados. Não conseguiria. Enfim, por lógica de roteiro, isso aqui já é uma merda. E a Lady, ela é mais protagonista do que o Dante. Ela tem muito mais tempo de tela do que ele. Muito mais tempo. É muito mais tempo mesmo. Tipo, se tu for pegar o tempo dela nos 8 episódios e o do Dante, ela tem mais tempo de tela. Ela tem muito mais aprofundamento de personagem do que ele. Tipo, até chega num ponto que, como eu disse, tu pensa que vai seguir pra rota dos jogos depois. Tipo, tem todo o encaminhamento. Por isso que eu falei que eu achei que eu ia ignorar. Eu ia conseguir ignorar toda a ruindade do plot, porque se depois, no final, acontecesse o que eu falei. Que agora eu vou chegar nesse ponto. Tipo, no final, o Dante derrota o coelho, na forma monstro dele lá. E tu pensa do coelho, que é um humano, que tomou sangue de demônio de novo lá e virou um monstro. E tu pensa, não, agora vai dar certo, né? Agora vai, né? Nem vou comentar. Eu vou ter que comentar isso depois. Mas, e tu pensa, não, agora vai seguir pra rota dos jogos, né? O Dante vai procurar o irmão dele, vai pra outra cidade, vai fundar a loja de mercenário dele enquanto busca informação. Vai dar pra encaixar. E aí ele encontra o Dante lá no Devil May Cry 3, né? Legal, né? Não. Tipo, aí a Lady do nada, de novo, depois do Dante ter salvado a bunda dela várias vezes, ter mostrado a ela, ter salvado a bunda dela até em frente o vice, e meio que ela escondeu o fato do amuleto estar com o Dante lá, ter encobrido ele, mas depois aí ela meio que mostrar que tá do lado do Dante, aí depois ele derrota o último demônio lá, de novo, salva ela de novo, aí ela tem uma virada de chave, não, eu tava errada antes. Te proteger foi um erro, né? Você tem que ser controlado mesmo. Vai e injeta a injeção nele, de novo, e apaga ele. Tipo, nas costas. Tipo, de costas ela pega ele, injeta a injeção no pescoço dele e apaga ele, o Dante, de novo. Aí o que os caras fazem? Vai, congela ele. Numa base militar. É isso aí. Se tu não ouviu errado, congela ele numa base militar. O Dante. Pois é, né? A que ponto chegamos, né? Vai e tipo,
como eu disse, dava pra ter ignorado. Porque, tipo, como eu disse, se nessa parte, quando ele acabou de derrotar, a Lady ia pro outro canto, pro outro lado. Ela não concordava com a parceria, porque o Dante chamou ela ainda pra fazer uma parceria de caçador de demônio, enquanto ele buscava por informação do irmão dele. Os dois podiam ter se separado depois, não importava, enquanto ela buscava por informação, depois de ela ter escutado um boato do pai dela estar vivo. Tipo, era tranquilo de seguir a rota do jogo. Como eu disse, era fácil. Não era tão difícil. Mas na cabeça desse arrombado aí, desse diretor do Adam Shankar aí, ele é um arrombado inútil que não faz nada certo. Ele não pega a lore original, ele não tá fazendo nada, seguindo os jogos, seguindo a história original do negócio. Ele quer fazer tudo da cabeça dele, seja lá o que for que essa cabeça dele tem, que é não seguir nada dos jogos. Cara, tem muito jogo. Aí, tipo, aí ele vai e faz isso. E eu não tô brincando, porque eu salvei várias imagens aqui, né? Aqui, esse aqui é o coelho, né? E aqui a Lady, uma Power Switch. E aqui o Adam Shankar, esse aqui é o cara. Ridículo. Seu coisa horrorosa, arrumado do caralho. Enfim, aqui a Lady dos jogos antigos, né? O Dante da animação. Aqui. A Trish, a Lady, o Dante. A Lady da animação nova. Que coisa horrorosa. E o Adam Shankar, esse cara indiano arrombado aqui do caralho. Fazendo essas porcaria. Fazendo essas merda desse trem. A comparação dele com o Nero é difícil, né? Aqui. 2025 versus o antigo. Menos Sunday de morango. Tem uns bosses também, né? O Adra e Hura aqui. Aí uma pessoa ia até falar, mas como? Se eles já usaram os bosses alguns bosses dos jogos no negócio, alguns demônios dos jogos lá. Tipo, é só falar que é da mesma raça. Cara, o reino dos demônios do Makai é gigante, que nem se diz o negócio lá. É gigante, é só falar que é de outra raça. Eles já usaram o cérebro já várias vezes também nos jogos. Por que não usar de novo? É muito simples. É só falar que é da mesma raça aqui. E esses aqui não tem cabeça. Os bosses que a gente enfrenta no jogo não tem cabeça. Se eu não tô enganado, a cabeça deles fica na ponta da espada. Cara, tem muito tempo que eu joguei, muito mesmo. Eu era moleque. Enfim, então, tipo, dava pra usar de novo. É só falar que era da mesma raça, igual ele quando ele entopou com o cérebro lá no Devil May Cry 5 e falar que é da mesma raça. Então, tipo assim, não tem problema. Eu tenho que encontrar esse meme aqui, que ele representa bem os meus sentimentos aqui sobre a animação. Aqui, ó, finalmente saiu o anime de Devil May Cry, né? Parece estar muito bom e muito divertido. Episódio 1, tá vendo? Carinha feliz. Foi até legal a ação, como eu disse. Mas depois do episódio 2 ao 8, carinha triste. Por quê? Porque é uma merda. É foda. E aqui tem outro meme que é clássico. Que é aquele do Thanos, né? Que aí coloca aqui, né? O Devil May Cry anime antigo, né? E embaixo o Thanos, né? Talvez eu tenha sido muito duro com você. Por quê? Porque comparando a história desse novo anime com o antigo, agora parece que a gente foi muito duro com o anime antigo. É foda, né? A que ponto chegamos, né? É complicado. Aqui tá a lore que eu tinha falado dos jogos, né? Porque, como eu disse, aqui a gente vai ter a cronologia. Tá vendo? Devil May Cry aqui, 3... O jogo, ele entra aqui. E aqui a gente tem o Devil May Cry Tony Redgrave, né? Que fica entre o mangá do Devil May Cry, o jogo do Devil May Cry e o Devil May Cry 3. Tá vendo? Que é o mangá do Devil May Cry 3, Devil May Cry 3 o jogo. E a gente tem aqui o mangá Devil May Cry Tony Redgrave, né? Ou era novel? Eu não lembro se esse aqui é um mangá ou novel. Não, esse aqui que é um mangá. Esse aqui é o mangá e esse aqui que é a novel. O de cima aqui, que tá só escrito Devil May Cry, esse é o Devil May Cry Tony Redgrave. É porque o cara não colocou os nomes aqui, né? Então tá meio complicado. Mas aqui dá pra gente ver. Primeiro seria, aí como encaixaria? A gente pegaria os eventos que aconteceram. Aí depois, quando fosse a segunda temporada, como eu disse, se tivesse seguido o que eu falei, por exemplo, esse cara tivesse seguido a lore dos jogos, depois ele poderia ter feito o quê? Ele poderia ter seguido os eventos que acontece no Devil May Cry aqui novo, o Tony Redgrave aqui, né? Que acontece antes do Devil May Cry 3 e antes do mangá, depois seguir os eventos do mangá que encaixa nele e depois encaixar com os eventos do jogo e da novel também. E também da live, que tem um live hacker, um concerto, né? Tipo, lá
lá no Japão acontece muito esses negócios de ter esses teatro de live. Então poderia ter encaixado esse negócio aqui, porque também ele meio que tem uma história meio original com alguns eventos, mas que encaixa no entre o Devil May Cry 3 e o mangá também. Então, tipo assim, daria pra encaixar esses eventos aqui também. Então, tipo assim, é muito conteúdo. Porque aí o cara vai falar, ah não, mas não teria conteúdo pra adaptar numa série, pra ter muitas temporadas. Claro que tá, o cara que não quer, é arrombado do caramba, esse maldito. Então, tipo assim, aí como eu disse, né, aí tem isso aqui, daria pra encaixar aqui, depois seguir pro Devil May Cry 3, né, beleza? Aí depois a gente vai pro Devil May Cry 1, que é o que viria a seguir, né? Depois teria o Devil May Cry 1 aqui, é o anime, né? O Devil May Cry 1 anime, que ele vem aqui depois, né? Depois teria o Devil May Cry 2 mangá, ou é novo, não sei ao certo, porque eu não li esse aqui, não sei. E depois veria o Devil May Cry 2, o jogo, tá vendo? Aí depois a gente teria o Devil May Cry 4, o jogo, e o mangá novel aqui também, entendeu? Então, tipo assim, daria pra sair encaixando. Aí depois, finalmente, a gente chegaria no Devil May Cry 5, né? Tá vendo aqui? Aí tem a novel, né? E tem o mangá também, o Visions, né? E o Devil May Cry 5, né? O jogo mesmo. Que tipo, tem a novel, que acontece alguns eventos antes e durante o jogo. E também o mangá do Devil May Cry Visions aqui também acontece durante e antes do jogo também. Então, tipo assim, daria pra encaixar. Cara, daria aí mais de 6 temporadas liso, tranquilo. Depois ainda dessa série prequel que ele fez. Como eu disse, se eles tivessem usado isso aqui como uma série prequel, entendeu? Esse anime da Netflix. Mas não foi o caso. Porque eu disse, eles congelaram o Dante. Depois a Lady volta a virar soldado do exército, né? Uma cachorrinha lá. E o vice-presidente usa o detector de portal lá do coelho para invadir o inferno lá com bomba atômica, o jato, e conquista o Makai lá praticamente, pelo visto, e começa a aprisionar os demônios fraquinhos e matar os grandão com bomba atômica, conquista lá, finca a bandeira dos Estados Unidos lá, Estados Unidos malvadão, isso aí, nós conquista e domina tudo e oprime os mais fracos. E começou a fazer uma mineração lá de recurso, porque né, não é negócio nosso, é explorar recurso mesmo de onde quer que seja. E o vice-presidente, que é um santo fanático lá de religionismo lá. Acredito que eu falei essa palavra, inventei palavra agora, tô ficando burro. Essa série me deixou burro. Ele é um fanático da religião católica e tal, pelo menos aparenta ser, né? E tal, e Deus, e só fala isso, tudo é em nome de Deus que acontece, a nossa guerra santa, e nós vai acabar com os demônios e pronto. E acaba o anime assim, e no final a gente tem acho que é um pós-crédito, não sei se é um pós-crédito, mas os demônios lá presos numa prisão, e chega um demônio lá, que é o que deu o sangue do Virgil, né, pro coelho, e que, pra quem já tinha visto, né, obviamente já tinha ficado ligado que era o Virgil, né. Mas pra mim eu pensei, não, é o demônio parecido, né? É o demônio parecido porque, tipo, porque vai encaixar no final. Mas isso era antes de eu ter visto o final, né? Aí quando eu vi ele de novo eu já falei, agora eu já tenho certeza que é o Virgil, né? Entendeu? Que antes eu pensei que ainda no final eles iam consertar, né? E encaixar na cronologia aqui, igual eu te falei. Mas não. Aí chega no final, era o Virgil mesmo. Ele mata todos os guardas e resgata os demônios oprimidos e fala, em nome do nosso Senhor Mundos eu vim libertar vocês. Tipo assim, ele virou um pau mandado do Mundos, velho. O Virgil, que lutou com um Mundos todo regaçado lá e acabou sendo derrotado e controlado por ele, e sofrido uma lavagem cerebral e virou um peão dele. E acabou fazendo ele lutar transformado com outra forma contra o Dante lá. Nos jogos do Devil May Cry também, sem ser o 3, né, claro. Enfim. Então, tipo assim, é outra coisa toda original. Aí é o Virgil lá. Então, provavelmente a nova temporada é o Virgil liderando os demônios oprimidos em nome do Mundos, lutando contra a humanidade malvadona e contra o vice-presidente dos Estados Unidos, religioso lá, católico, purista. Cara, o que mais que eu tenho pra falar disso aqui, velho? É foda, né? É foda. Porque aqui,
Cara, não era tão difícil aqui. Tem várias cronologias que, que podia seguir fácil aqui, tá vendo? O cara, teve uns caras lá no Reddit que tinha feito uns negócios que o Dirt e o Virgil nasce, né? Que é o Sparda, a casa de Sparda é atacada, né? Matando Eva. O Dante e Virgil é separado, né? Aí que depois tem a DMC Novel, né? Que é aquele lá do o Redgrave lá, Tony Redgrave, né? Que eu disse, né? Aí que é o Virgil visita a Fortuna, né, nessa época aqui, né, o Nero nasce, né, aqui vem, aqui ao mesmo tempo o DMC3 mangá acontece, depois vem o DMC3 Devil May Cry jogo, né, aí a Patty nasce, né, que é aquela menina lá que aparece no anime e também aparece no Devil May Cry 5, né, convidando o Dante pro aniversário dela de 18 anos, que é aquela menina loirinha, né, aqui, o Devil May Cry 1, né, o Virgil é morto, né, como Nero Anjo, que é o que eu te falei, né, que era a forma dele controlada pelo Mundus, né, no Devil May Cry 1, tá vendo? Que aqui, como eu disse, né, no Devil May Cry 3 o Virgil cai lá no Makai, né, no mundo dos demônios, né, e tá todo ferrado, mas ele enfrenta o Mundus mesmo assim, ele não ia se submeter ao Mundus, aí ele é torturado lá, quase morto de novo, e o cara faz a lavagem cerebral nele, faz ele virar o soldadinho dele, e o Dante enfrenta ele de novo aqui como Nero Ângelo. Aí depois vem aqui, tem o Devil May Cry anime e o audiodrama, né? Aqui a Patty tá com 8 anos, né? O anime, né? Durante o anime, o Devil May Cry Novel 2, tá vendo? Era uma novel, não era mangá, não. E tem um jogo também do Devil May Cry 2. Depois tem o Devil May Cry 4, o Nero tá com 19 anos. O Virgil é ressuscitado. O Devil May Cry 4... Dead of Fortune, que é aquele mangá lá, né, o novel, não tá escrito aqui qual dos dois que é, né. Tem 5 anos aqui, né, entre o Devil May Cry 5 e o do 4, né, que acontece aqui, que não mostra o que aconteceu, que a gente não sabe o que aconteceu, né, direito. Tem o Devil May Cry Before the Nightmare, né, que é a novel, né. E tem o Devil May Cry 5 Visions, tá vendo? Que isso aqui acontece quando a Patty já tá com 18 anos. O Before Nightmare, que é a novel, deve acontecer um pouco antes, tá vendo? Mas não mostra quanto, exatamente. E aqui o Nero já tá com 24 anos, tá vendo? Então, enfim, tinha um lore pra seguir. Muita gente ficou comparando esse Dante com o Dante do DMC, né? Que é o Devil May Cry Remake Reboot. Que, tipo assim, a gameplay é muito boa, mas a história é uma porcaria. Fazer o quê? E o Dante também aqui é uma porcaria. E por quê? Esse Dante... o pessoal também falou muita coisa que, na verdade, a Lady dessa animação nova parece uma Lady que seria desse mundo aqui do DMC. Por quê? Porque esse Dante aqui, ele xinga o tempo inteiro. Ele xinga o tempo inteiro. Não tô zoando, ele xinga o tempo inteiro. É o tempo inteiro xingando, só sabe xingar e falar tá aí, não sei o quê. É o tempo inteiro. E a Lady é a mesma coisa do anime, dessa nova animação da Netflix. Que é isso, é foda. Aí que, como eu disse, aquela menina, né? Aqui a gente vai pegar... Cadê a lista aqui? Só. Se a gente pega... Se a gente pega negócio aqui, não dá pra ver, né? Vou ter que fechar aqui pra abrir aqui. É porque se o formato é diferente, não dá pra abrir, né, a imagem. Por isso que não tava dando, pera aí. Agora tanto faz. Enfim, o ponto aqui, e outra coisa também, né, isso aqui é só um comentário meu pessoal, né, mas essa menina aqui, né, ela é a única menina que a gente viu, né, pelo que eu lembro, né, dando um beijo no Dante, né? Tipo, que aparece no Devil May Cry novel, né? 2. E tá vendo? Devil May Cry, o 2, tá vendo? Volume 1 e volume 2. Que como é que ela chama mesmo? É Barry? Caramba, não lembro o nome da menina. Acho que é Gary. Caramba, eu achei que eu tinha anotado o nome da menina, mas pelo visto eu não anotei, não. Aqui é a foto da novel aqui. Enfim.
tanto faz. O ponto é que aqui a gente tem todas as meninas que apareceu, mulheres, né, que apareceu durante toda a série de jogos, né, canônicas, né. A gente tem aqui a Nico, a Lady, a Glória, a Nivan, a Trish, a Lúcia e a Kiri. A Kiri, né, a gente já sabe que é namorada do Nero. E as que poderia ter alguma coisa com o Dante são só essas daqui. Que estão livres, né, desimpedidas, né, vamos dizer assim. A melhor é a Trish, aliás. Foda-se o resto. Sinto muito fãs da Lady, prefiro a Trish. E aqui a gente tem a comparação, né? Essa é a Lady dos jogos, de todos os jogos aqui, ó. Do 3, a primeira é a do 3, depois é a do Devil May Cry 4 e depois é a do Devil May Cry 5. E aqui a do anime. E aqui a gente tem a Trish. De todas as mídias que ela apareceu, né? Todos os jogos que ela aparece mais, né? Frequentemente ela apareceu no Beautiful Joe também. Enfim, até o Devil May Cry 5 aqui também. Enfim, se eu não estou enganado... deixa pra lá. Eu não vou... o ponto é que... Cadê? Caramba, tem outra coisa que eu queria mostrar aqui. Deixa eu ver se eu acho. Não, acho que era só isso. Acho que era só isso, né? Aí pega a Lady, né, do... Cadê? A Lady dessa nova animação. Cadê a foto dela, caramba? Vixi. Pegar a foto da imagem do personagem, que também é complicado. Aqui. Aí, ela tá usando uma Power Switch com armadura aqui, toda macho, bombada. É muito escroto, velho. Eu entendo que aqui ela é um soldado e tal, mas... cara... Isso faz parecer o Devil May Cry do anime antigo um clássico incompreendido. E realmente a gente pode voltar para aquele meme, né? Cadê? Aqui. Acho que essa aqui é o melhor para deixar aqui. Enfim, eu acho que eu comentei todos os pontos que eu queria. Falei como poderia ter sido muito melhor e como essa série poderia ser passável. Eu nunca joguei os jogos, eu vou me divertir. Cara, se tu gostou de de Castlevania, acho que isso aqui é até melhor do que Castlevania. Eu não acredito que eu tô falando isso, mas é. Na minha opinião, que eu assisti Castlevania, tirando as duas primeiras temporadas. Não que elas sejam boas, mas comparado com as outras temporadas que veio a seguir, o que é engraçado, né? Tipo, as duas primeiras temporadas de Castlevania não é tão ruim se comparado com as outras. Mas, tipo, na minha opinião, esse Devil May Cry aqui, ele consegue ser melhor que as últimas temporadas de Castlevania. Então, se você conseguir se divertir com esses últimas temporadas de Castlevania, cara, esse Devil May Cry da Netflix vai te divertir. Se você é um fã, como eu disse, muito rígido, que qualquer coisinha vai te incomodar, é melhor passar longe desse negócio da Netflix, que não presta. Como eu disse, eu sou um fã, e me incomodou. Porque aquilo que eu te falei, uma coisa quando eu tava assistindo, eu vi as mudanças. E eu tentei ignorar, porque eu pensei, não, isso aqui é porque é uma prequel e porque o Dante é mais jovem. Eu fiquei com isso na cabeça, eu falava isso pra mim, não, isso aqui é um Dante mais novo e antes dos jogos, e antes da mídia original. E depois no final que vai encaixar que aí ele vai ter uma virada de chave e vai mudar durante o negócio. Você não vê essa virada de chave. Como eu disse, o Dante, a Lady, ela derrota quase todos os vilões aqui, todos os bosses, menos o último, né? Mas ela é muito mais overpower do que o Dante, que era para ser o protagonista. Ela tem muito mais tempo de tela, tem várias mudanças. Como eu disse, se você consegue... isso que eu tava falando. Tipo, quando eu tava assistindo e notando essas mudanças, eu ficava tentando falar isso pra mim, né? Que era porque eles eram uma personagem mais jovem, que vinha dos jogos, e que eles iam dar um jeito de encaixar na lore original dos jogos depois. Mas aí, quando eu vi que não veio, eu já tinha percebido isso, que era o quê? A Lady, ela é a mesma personagem daqueles personagens do Castlevania Noturno. E dos Castlevania antes, que é o quê? O personagem que xinga o tempo inteiro.
Porque, tipo, eles não conseguem ter um diálogo sem ficar xingando por qualquer coisa. Entendeu? Ah, só sabe falar amém. Cara, vai lá nos jogos e olha se alguma hora os jogos antigos ou o mais novo, pelo menos que eu lembro, eu acho que eles não xingam. Palavrões no caso. Tô falando do 5, viu? Do 4 pra trás, não tem palavrão assim, entendeu? No 5 eu não tenho certeza. Mas do 4 pra trás não tem. Acho que no 5 também não, vou ser bem sincero. Então, tipo assim, aí tu pega. A primeira coisa que eu fiz ligação direta, porque, tipo, tem pouco tempo que eu assisti o Noturne 2, né? Eu vi quando ele saiu, mas pra mim parece recente. Porque é uma coisa que ficou emaranhada na minha cabeça de tão podre de ruim que era. E eu, quando eu lembrei eu fiquei pensando, nossa, a Lady é um personagem que veio de Castlevania pra cá. Tipo, é muito ruim. É muito ruim. Tipo, isso é muito ruim de assistir. Tipo, alguém assim que é muito fã não vai gostar de assistir isso aqui. É sério. Cara, é complicado. É muito complicado. É foda. Cara, é difícil. Realmente, a gente deve ter sido muito duro com o Dante aqui. É aquele negócio. Aqui, ó. Talvez eu tenha sido muito duro com você. É o meme pronto. Cara, é complicado. O cara tinha a faca e o queijo na mão e ele cagou em cima do queijo. E da faca. E fez uma merda grande. É isso. Felizmente, tipo, dá pra alguém que nunca jogou os jogos, talvez consiga se divertir. Como eu disse, esse Devil May Cry não é tão horroroso quanto o Castlevania em quesito de fidelidade, talvez porque tem muita referência aos jogos. Isso eu posso falar que tem muitas. Tem uma parte lá que o Dante pega as armas do Rudra e do Agni, que é aqueles dois demônios das espadas lá, e luta com elas. Então, tipo assim, tem várias referências aos jogos. Então, tipo assim, e tem algumas coisas que é até legalzinho de ver, outras não. Mas o melhor episódio mesmo fica sendo aquela cena, pra mim, da introdução do Dante, quando ele tá lutando com os soldados. Então, tipo, com os mercenários, né? Então, tipo assim, até a Lady aparecer. Depois disso é só morrer abaixo. Até porque, como eu disse, cara, o Dante ele poderia ter derrotado a Lady a qualquer hora. E ele acaba sendo derrotado por ela várias e várias vezes. O cara toma um tirinho na perna e o cara, depois ela se arrasta nele que nem um cachorro, que nem um monte de lixo, um monte de merda, e joga no camburão e prende lá. Cara, na boa, velho, de novo. Então, tipo assim, a Lady derrota, eu acho que o Dante umas 3 ou 4 vezes, velho. Não tem condição, não dá. Cara, coisa que não faz sentido, ela dá uma pisada na cara dele lá, com aquela bota lá, e o cara voa longe. O cara tomou um punhado de tiro, ele nem sai do lugar, velho. Não tem como, não tem. Sabe, é aquele negócio que eu tô falando, não faz sentido. Sabe, o cara tomou um laser no meio da barriga lá. Tipo, é várias coisas, velho, não dá. Nossa. Muita gente vai chamar isso aqui de lixo May Cry. E eu já coloquei no título por causa disso. Porque realmente faz sentido, cara. Pra um fã, pra mim, assim, que eu joguei o negócio, é uma merda. Né? Tipo, se no final ele tivesse feito o que eu falei, que é aquilo, tipo, vai lá pra outra cidade, começa a procurar o Dante, começa a seguir a lore do original, daria pra descer isso aqui, porque a gente poderia falar, não, isso aqui tudo foi DG, porque tipo, era um Dante, eles quiseram introduzir a Lady mais cedo, e ela era meio chata por causa disso, que ela era mais nova e tal, não sabia como é que funcionava direito os demônios, os caçadores e tal, e o Dante era jovem demais, aí não sabia da origem dele direito e tal, e agora ele mudou, e agora ele vai mudar na próxima temporada, que vai seguir a origem dos jovens e tal. Mas não, no final eles cagam tudo fazendo essa invasão lá pro mundo dos demônios, congelando o Dante, de novo, a Lady fudendo ele, enganando ele lá, de novo, o Dante sendo derrotado inutilmente de novo por uma injeçãozinha. Ah, cara, na boa. Ah não, pra quê? Nem vou citar o ponto dos caras tá cagando na religião de novo lá, tipo, católica, porque tipo, teve lá o Castlevania que era só cagar em cima da religião lá, sendo que, cara, os vampiros lá, a cruz, água benta, os negócios, matava os vampiros lá e lá,
Os caras têm medo de forma geométrica, porque eles veem a forma da cruz e tem medo de... Não faz sentido nenhum. E os caras tratam a religião africana lá como se fosse uma coisa sagrada pra caralho. Enquanto isso, a religião lá católica é tratada como se fosse lixo. Tanto que até os peregrinos lá, acho que é na primeira ou na segunda temporada, na terceira, não lembro mais, que é quando eles estavam investigando o castelo lá, não lembro. Aí aquela maga lá, que eu esqueci agora o nome já, que casa com o cara lá, aquele barbudo lá, que agora eu já não lembro mais os nomes, tá vendo? Eu sei que ela fala que ela fica, ela tem que esconder as histórias dela, do grupo dela, do pessoal lá que faz as magias, de Deus. Esconder as histórias deles de Deus. Tu consegue entender isso aqui? Sendo que Deus, a religião lá, a cruz, os negócios sagrados eram as armas mais fortes contra os vampiros e os demônios, né? Em Castlevania. Isso porque eu nem sou tão religioso. Imagina se eu fosse, cara. Puta que pariu. Cara, é difícil. O que mais que eu tenho a dizer sobre isso? Eu fiquei 1 hora de vídeo criticando essa merda. Porque realmente é uma merda. Eles fizeram a lei de virar um macho aí. Um macho escroto. Um macho escroto tóxico. Eu não achei que eu ia falar isso, mas acabei falando. Que merda. Nos últimos minutos do primeiro tempo. Do segundo tempo, né? Porque tá encerrando. Mas caramba, velho. É foda, é muito foda. Pra quê, velho? Ah, não. Não dá. Aí depois aqui também é a mesma coisa. Que o cara que é fanático pela região lá fala que é tudo em nome de Deus, tudo em nome de Deus. O cara sai massacrando os demônios fracos lá mesmo, depois da lei de falar que eles eram inocentes, que eles não fez nada de mal. Mas não, demônios são demônios, mate todos eles. Pronto. É um malvadão, um capitalista, não sei o que, ou seja, lá, e sai lá, depois povoando lá, massacrando e prendendo eles no inferno também, e escravizando todo mundo, não escravizando, só prendendo eles mesmo e matando todo mundo. O que parece ser pior do que escravizar. Sinceramente, eu não sei qual que é pior. Talvez os 3 sejam ruins na mesma medida. Eu acho que matar é pior, né? Tá foda, né? Tá foda. E depois minerando os recursos deles. Enfim, é só merda atrás de merda, velho. Aí eu fiquei pensando, caramba, segunda temporada é o Virgil revolucionário. Aí ele vai libertar o Dante, aí vai juntar os dois pra fazer uma revolução. Só pode. Virgil revolucionário. No Castlevania Noturno a gente teve a Maria Revolucionária. Agora a gente vai ter o Virgil Revolucionário. O Virgil Revolucionário, cara. O Virgil Revolucionário. Dá pra tu entender isso aqui. Virgil Revolucionário, ah não. E tipo, não parece que ele tá sendo controlado. Porque tipo, quando ele tava sendo controlado, ele tinha outra forma, né? A menos que o cara quis fazer ele ser controlado na forma normal dele, original de humano e demônio, Devil Trigger também, o que pra mim não faz o menor sentido. Esse cara, falo que era esse Ada Shankar, eu vi em alguns lugares falando que ele era fã e que tava indo atrás das mídias original pra fazer essa nova história, mas eu acho que ele jogou de olho fechado com a bunda virada no controle e ficou apertando os botões com a bunda, só pode. Ah, vai tomar no banho, viu? Ah, enfim, se tu é fã, muito fã, como eu disse, passa longe dessa merda. Se tu não é tão fã assim, dá pra assistir, pegar umas referências legalzinhas assim, como eu disse, mas vai ter que ignorar muita merda aí. Resultado. Cara, eu daria um 5, forçando muito a barra 6 pela animação. 2D, é claro, 3D não. Tipo, pela animação, porque tipo, a animação 2D ela é legal, tipo, as lutas são legais. Tem lá alguns pontinhos legais de referência e tal, que tem hora que te evoca uma emoçãozinha. E tipo, realmente, as referências tem hora que fala mais alto, pega assim no coração do fã, assim. Aí você, como fã, você quase fecha os olhos para todas as coisas horrorosas que estão sendo esfregadas na sua cara. Mas... então eu daria um 6, levando em conta todas as referências e coisinhas legais, porque dá pra assistir se tu forçar muito. Se você for muito, muito fã, você vai ter que forçar muito. Se você não for um fã tão grande assim, dá pra assistir tranquilo.
tipo, eu não sou aquele fã super que não dá pra se ver nenhuma diferença. Mas como eu disse, incomoda. A Lady vai te incomodar. A Lady vai te incomodar pra caramba. Vai te incomodar e muito. Se tu viu ela no Devil May Cry 3, na animação antiga, no Devil May Cry 4 e no Devil May Cry 5, cara, vai te incomodar muito. Mas fora isso, ou se tu conseguir ignorar, como eu disse, se você for um cara que consegue ignorar essas mudanças, essas coisas, dá pra assistir. Como eu disse, o primeiro episódio, essa parte ali do coelho invadindo um negócio, tem várias coisas que não faz sentido, porque tipo, o cara parece ser super forte, mas na verdade até que faz sentido, porque ele só fica forte depois que ele pega a espada de Esparda, né? Antes ele não era super forte. Vamos dizer que é a espada que deu super força pra ele, poder pra ele, né? Então faz sentido ele ter contratado os mercenários. Até que eu acho que eu já vi alguém comentando em algum lugar, não faz sentido o coelho ter contratado os mercenários, se ele poderia ter entrado lá com a força dele e sozinho. Mas faz sentido se tu olhar que foi quando ele pegou a espada que parece que ele ganhou poder de demônio e ficou mais forte. Ganhou mais poder, né? Porque ele estava usando sangue de demônio, né? Pra sobreviver e ficando mais forte. Também ganha mais regeneração. Mas parece que ele não estava tão forte assim. Aí quando ele pegou na espada que ele ficou mais forte. Então aí a gente pode levar em conta que é por causa disso. Aí depois que ele conseguiu a espada, ele conseguiu mais poder e não precisava mais dele. Vamos levar desse como dá pra ignorar. Mas como eu disse, a ação em si 2D, ela é legal. Dá pra ignorar, tipo, dá pra levar. Mas como eu disse, muitas partes tem a... Eu estou me repetindo aqui bastante, mas é porque, como eu disse, eu não estou usando roteiro e várias coisas vêm na minha cabeça. Mas eu acho que eu não esqueci nada. Fora isso, a Trish não aparece nessa animação, ainda bem. E acho que é só, cara. Tem, como eu disse, tem vários personagens que aparecem aí. Tem o Enzo, né, que aparece no mangá também, né? Tem o Coelho também, que é do mangá. Mas são personagens diferentes, né? Tipo, poderia dizer que são... Pelo menos o Enzo poderia dizer que é o mesmo, com algumas alterações. E aqui é o final dele e tal. Mas que ele morre lá pra tentar ajudar o Dante. Tem várias coisas aqui. Como eu disse, daria pra ele descer se no final tivesse feito a mudança que eu já cansei de falar aqui. Mas não fez. Ela fez uma mudança pior. Em vez de ele consertar o negócio e ir em direção à lore original dos jogos, das mídias original, não. Ele tomou uma curva totalmente diferente e foi morro abaixo, ladeira abaixo, e pronto, e caiu lá num poço sem fundo. Que agora é só carniça. Prepare-se aí para a segunda temporada Virgil Revolucionário. Se você gostou do vídeo e conseguiu ouvir ou assistir na verdade eu ouvi, né? Porque não estou mostrando lá muita coisa aqui, né? Poucas imagens, né? Se você conseguiu ouvir e gostou da minha opinião ou não, deixa aí seus comentários também. Deixa aí o que você achou dessa história. Se inscreve aí no canal. Quem sabe eu não faço mais vídeos aí desse tipo de algumas obras ou de outras coisas aí que eu assisto aí. Quem sabe eu tento voltar com o canal mais ativamente aí. Quem sabe, né? Tudo depende da repercussão desse vídeo. Então se inscreve aí. Manda aí pros colegas aí. Entra no grupo nosso aí do WhatsApp, do Discord também. Vamos conversar lá. Quando tiver tempo, é claro. Enfim, deixa um comentário aí. Eu te respondo nos comentários aí. Eu quero ouvir sua opinião também. O que você achou dessa bomba aqui da Netflix. Mais outra bomba, né? Que sinceramente é foda. É foda porque parece que os caras que fazem essas adaptações não sabem fazer adaptação de nada. Eu, como fã, faria uma adaptação muito melhor disso. Não quero nem lembrar de Cavaleiro do Zodíaco. Que eu vou te falar, viu? Eu não fiz um vídeo reclamando do filme porque eu não assisti depois que eu assisti ele, porque eu prefiro largar lá com as minhas expectativas. Que eu tava tentando ser um fã otimista. Por isso que eu não fiz um vídeo de Devil May Cry antes de assistir. Com expectativa boa, porque eu tava com alguma expectativa no filme de Cavaleiros do Zodíaco e fiquei decepcionado. Foi uma adaptação horrorosa também. Então, enfim, é complicado. A vida de fã dessas obras, quando vai ter alguma mídia nova, uma readaptação, é só sofrimento, cara. É só sofrimento. Não tem nada de bom nisso aqui, velho. É foda. Então é isso aí. Então, como eu disse, se inscreva aí no canal aí, manda aí pros amigos se inscrever também, deixa os comentários aí, comenta bastante aí, que aí eu vou ver que você gostou, vou te responder nos comentários, me dá sua opinião aí também, o que você achou dessa nova animação, do que eu falei, comenta seus pontos aí, de alguma coisa que eu comentei, ou que eu esqueci de comentar,
Fala aí. E pronto. Eu comentei tudo que eu lembrei de cabeça, não anotei nada, porque eu não fiz roteiro, e é isso aí. Só queria falar o que eu tava sentindo a respeito dessa série, porque eu realmente tava ansioso, porque eu vi os trailers e os trailers tava me animando um pouco. Talvez por causa da trilha sonora eu tava falando mais alto, porque eu gosto de rock. Fazer o que, né? Pop rock. Esse pop rock dos anos 2000 mexia, eu gostava. Aí juntava animação que mostrava, não parecia ser tão ruim, e eu acabei me empolgando, mas é isso. Deixa aí nos comentários o que tu achou, se inscreve no canal, manda pra todo mundo aí, entra nos grupos, e se inscreve e comenta. E é isso. Nos vemos aí na segunda temporada com o Virgil Revolucionário. Falou, até mais e tchau.